É uma enorme alegria estar cá e, como tal, uma das várias marcas que qualquer um de nós carrega, neste caso em particular, é uma plataforma de comunicação e de conhecimento chamado Podcast Chá de Coaching e Liderança. Este é um espaço de partilha de conhecimento em forma de comunicação na área de liderança e, através desta, tive a oportunidade de ter esta parte conversar sobre liderança com cerca de 75 líderes moçambicanos. A técnica que nós privilegiamos neste podcast é a comunicação, porque entendemos que a comunicação é a forma pela qual o líder se expressa, sobretudo através da sua marca. Uma tônica dominante dos vários líderes, porque ali passam, é sobre a necessidade dos líderes serem praticantes de boas práticas, isto é sobre a liderança pelo exemplo. E estes líderes que passam por lá apresentam nessa fundamentação teorias da mudança, e estas estão assentes na realização de iniciativas individuais e ou em grupo que visam a materialização de mudanças sociais. Nós vemos este fórum, este evento organizado pela Comarp como sendo este espaço, como sendo aqueles que assumiram a liderança e a ambição e a coragem, acima de tudo, de poderem solidificar o ecossistema empreendedor. Este que é uma das principais constrangimentos que todos os líderes e os empreendedores em particular enfrentam. E como ecossistema empreendedor, vemos como um espaço privilegiado para ver a validação do conhecimento, porque temos dito que o conhecimento, quando ele está guardado na carteira, usamos somente para nós, ele não torna-se um instrumento de transformação. E o conhecimento ele é só validado quando há ambientes como estes, em que pode haver troca de conhecimento, pode haver networking, pode haver crescimento coletivo e, como tal, nós olhamos para a Comarp como sendo esta marca que expressa ou anuncia uma ambição ou uma missão muito ambiciosa e que integra cada um de nós. E nós, vendo-nos parte deste movimento de transmissão de marcas transformacionais, que é um novo paradigma de comunicação. E por esta via nós olhamos, de acordo com o nosso modelo 5 níveis de liderança, nós elencamos o nível número 5, um líder servo, que é este praticante de boas práticas, que é a liderança pelo exemplo. E nesta cena olhamos para a Comarp como sendo esta liderança serviçal e um exemplo para todos nós. Então, de nossa parte, queremos endereçar bom ânimo e que a Comarp possa levar adiante esta árdua e difícil missão, que é juntar o campo de produção de conhecimento com o campo de produção, isto é, a extensão entre a atividade científica e a atividade produtiva. Aquilo que a academia é um espaço que a academia muito procura, que é o campo da atividade de extensão, onde há efetivamente esta validação entre aquilo que são os modelos teóricos, aquilo que são as práticas que os vários profissionais que aqui estão presentes fazem, e também aquilo que são, sobretudo, as atitudes em forma de comportamentos, porque um ambiente como este é importante para podermos conviver com pessoas que tenham a mesma mentalidade e também o mesmo sentimento. Nessa cena, queremos dar os parabéns ao Comarp e desejar os maiores sucessos. Obrigado. No que concerne aos key features da comunicação na indústria de educação, nós, no seu ponto de vista da organização que nós representamos, que é a Academia de Liderança Servant Leadership, nós entendemos que o setor de desenvolvimento tem um papel preponderante para trazer aqui a questão da teoria da mudança, conforme o Manisa esteve há pouco a explicar. Basicamente, neste processo de desenvolvimento de uma comunicação plena na base da teoria da mudança, é muito importante que esta mudança comece a operar a nível da pessoa, a nível do indivíduo, a nível do visionário, para que ele possa ser este canal de transmissão de um conjunto de iniciativas a nível individual, que depois vai passar para o plano
coletivo quando o líder souber transmitir com coerência, com simplicidade e de uma forma direta aquilo que é a visão. Muitos líderes falham na comunicação porque eles comunicam ou transmitem mais atividades, tarefas, responsabilidades, muito mais do que transmitirem uma visão. Então, a grande tarefa do líder é saber comunicar a visão com o hope ou a esperança, para que essa esperança possa se refletir numa positividade de que aquele sonho, ainda que possa parecer utópico, possa ser realístico. Isso é que acaba sendo um grande driver para depois poder provocar ou desafiar as pessoas a poderem alinhar o seu propósito de vida às missões das organizações. Um outro grande problema que tem estado a observar é que muitas das vezes as lideranças não são efetivas porque não há um alinhamento entre o propósito de vida dos líderes com as missões das organizações nas quais eles estão em frente. Consequentemente, isso cria um gap muito grande de comunicação, sobretudo do ponto de vista da questão das atitudes. Então, nós trazemos como um elemento diferencial na questão da comunicação, nós chamamos de comunicação plena. Nós dizemos que a comunicação deve se refletir sobretudo nas atitudes, nos comportamentos, nos hábitos, porque estes vão corporizar o conhecimento teórico, o conhecimento prático, bem como aquilo que vai se refletir no seu hábito, na sua rotina. Consequentemente, a melhor forma do líder hoje comunicar, sobretudo na área de desenvolvimento, é ele ser um bom praticante de boas práticas, ou liderar pelo exemplo, e ele também poder ser um espelho, um modelo também que está sempre em transformação, sempre em mudança, sempre em adaptação, para que possamos transmitir com simplicidade, mas de uma forma efetiva, a visão para desenvolver comunidades. Por último, se a liderança começa primeiro no plano pessoal, que é a pessoa primeiro lidera-se a si própria, para depois liderar os outros no plano organizacional. Por fim, em termos de evolução da escala de liderança, o desafio é depois tornar-se um líder comunitário, ou aquilo que nós chamamos de marcas transformacionais. De que forma que nós podemos transmitir uma dinâmica, não um filme, não uma fotografia instantânea, mas um movimento, para que este movimento possa transmitir elementos que as pessoas possam se identificar com essa causa, de forma que possamos conseguir transmitir um legado. Para quê? Para que quando o líder não estiver, o líder tornar-se por um lado dispensável, é uma falta de presença física. Enquanto existir, enquanto estiver dentro da organização, ele poder se representar bem pelos seus colaboradores, e até quando ele deixar de existir nessa existência física, para que o seu legado possa ser percebido, as pessoas possam compreender e também esse legado possa ser perpetuado por gerações. Então, este é o grande desafio, a oportunidade que a comunicação no setor de desenvolvimento, do ponto de vista de liderança comunicacional, pode desencadear. Como é que nós podemos garantir uma boa qualidade de comunicação nas organizações, principalmente numa altura em que falta de diretores das organizações, na comunicação social, também nas organizações de trabalho? Infelizmente, debatemos com o cenário em que, quando são trabalhados alguns comunicados, tem alguns erros graves. Portanto, gostava de saber como é que esta comunicação, ao nível interno, seja eficaz e também a qualidade profissional. Esta é a primeira questão. A segunda questão, simplesmente uma questão da fala-se muito aqui na questão organizacional, do ponto de vista de como aquilo que a própria organização desenvolve. E esta comunicação seja vista a nível internacional. Muito obrigado. A Berta Muyambo perguntou: até que ponto podemos garantir uma boa imagem de Moçambique a nível internacional? Eu penso que a imagem ou a missão
ela deve sempre ser revisitada de tempos em tempos. A missão que enuncia ou comunica a imagem, que é o primeiro despertador da imagem acoplada à visão, ela deve sempre ser estruturante e robusta e comunicar uma intenção de muito longo prazo. Entendemos que a imagem que Moçambique vende para o exterior nos dias de hoje não é aquela imagem que nós podemos entender do ponto de vista de competição internacional, porque o mundo é cada vez mais globalizado e isto é uma questão de uma aldeia global. Nós não estamos isolados, então nós temos que tornar-nos competitivos, e ser competitivo significa, eventualmente, nós pensarmos, esse é um exercício coletivo, não é um exercício de uma pessoa, não é um exercício do governo do dia, é um exercício de todos nós, todos moçambicanos. Então nós temos que participar na construção de uma nova imagem que vai se refletir numa mudança de comportamento, e esse comportamento tem que estar mais alinhado àquela imagem que nós pretendemos comunicar, porque não há diferença entre atitude, comportamento, ser, estar e a imagem que nós pretendemos transmitir. De uma forma muito ambiciosa é pensarmos no novo homem, e esse, aliás, é uma das missões de uma das organizações que nós fundamos. A Thalia perguntou como é que se pode cuidar da saúde mental através da comunicação. Por acaso, nós temos uma revista digital, e porque é mês Setembro Amarelo, nós lançamos esta semana com esta nota especial sobre dar realce à questão da saúde mental, o burnout. Eu, pessoalmente, tenho estado a escrever, a investigar muito artigos sobre liderança, já falei sobre liderança, burnout. Esta edição falei sobre a questão de liderança e saúde mental. Em que sentido? Se o líder conseguir articular a comunicação como uma ferramenta de liderança, trazê-la a par com a inteligência emocional e também trazê-la a par com a liderança, como as soft skills mais importantes, ou das mais importantes nos dias de hoje, então pode ser um meio caminho para sabemos cuidar da saúde mental coletiva, porque isso começa por líder, tem que primeiro cuidar da sua própria saúde mental, para ele não ser uma influência negativa. Portanto, se o líder, o stress é normal, alguém falava de que o líder transporta o stress, traz de casa o stress organizacional, mas o stress não é um problema, o problema é o stress tornar-se crônico. Quando o stress torna-se crônico, então o líder já passa a ser uma influência negativa para os seus liderados, até vezes sem ele se aperceber. Então ele pode empregar ou gerir o seu stress através da inteligência emocional. O Nelson Machel perguntou-me assim, será que o líder é o único que faz a comunicação da organização? Será que os outros também não podem comunicar a organização? Nós, a nível interno, nós assumimos isso a 360 graus, porque temos programas internos que corremos todas as semanas e ciclicamente damos formação aos nossos próprios colaboradores. Nessas formações nós são programas de discipulado ou desenvolvimento de líderes, em que nós assumimos como estilo ou modelo de liderança, se preferirem, aquilo chama-se leader coach, ou um líder coach, ou um líder que inspira, um líder que está comprometido com o desenvolvimento das lideranças através das pessoas. E ele não sente isso como uma ameaça, até é vantajoso. Se nós estivermos rodeados de pessoas que estejam tão boas, até melhores do que nós, é também melhor para a organização. E depois, por fim, o Amaral perguntou como comunicar sem manipular negativamente. Então, é importante conviver com os liderados, apreciar a nossa vulnerabilidade, porque às vezes os líderes pensam que somente falar de coisas boas, sucesso, acertos, isso é o que faz ser líder, ou tornar-se um líder, bom líder, ou parecer-se um melhor líder do que os outros. Mas eu penso que o líder que aprende a apreciar a sua vulnerabilidade, esse torna-se verdadeiramente líder. Você vê que ele, naquele momento, ele já se identifica e reconhece os seus próprios pontos fracos, porque o líder, quando ele desenvolve o autoconhecimento, apreciando a vulnerabilidade, ele consegue desenvolver os storytellings, como o Manissa estava a dizer há bocado, porque storytelling são ferramentas muito importantes de comunicar uma marca. É assim que nós assumimos como nossa ambição desenvolver uma comunidade de líderes que sejam conscientes. A consciência é a questão de o líder saber que tem um conhecimento instrumental
para a liderança, mas não basta isso, também ele tem que ter a consciência de que ele é líder. Dizemos líderes responsáveis. A responsabilidade está precisamente na necessidade de nós sermos uma influência positiva. E líderes empáticos, a empatia é extremamente importante relativamente às causas que nós defendemos. Temos que nos desmaterializar das causas, olharmos de fora para dentro, e às vezes a nossa paixão, as causas que nós perseguimos, às vezes pode criar um pouco choque na forma como nós queremos comunicar a imagem. Então, se nós conseguimos nos abstrair e olharmos de fora para dentro, também conseguimos ser empáticos com essas causas e também sermos empáticos líderes uns com os outros. Obrigado.